Deus está aqui. Aleluia. Nós podemos sentir a sua presença. Glorifique o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Aleluia.
no livro de Ezequiel, capítulo 37. Aleluia. E não vale de dar glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 37. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Amém? Senhor Jeová, tu o sabes. Glórias ao nome do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Continue dando glórias ao nome desse Deus Todo-Poderoso, porque para isso viemos a este lugar. Amém? Para dar glórias. Para dar glórias. Para dar glórias. Aleluia. Glórias, glórias ao nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor falando a Ezequiel diz da seguinte forma: E veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Essa é uma visão que Ezequiel tem das coisas espirituais, e Deus o leva a um vale em espírito, e ali ele começa a ter essa visão, começa a olhar para aquele vale cheio de ossos. E isso não deve ser uma visão muito bonita, não é verdade? A gente pode imaginar quão difícil seria para uma pessoa ser levado em espírito e estar no meio de um monte de ossos, e o próprio Deus dizendo: ande no meio deles. E depois que ele começa a andar e a olhar para aqueles ossos, olhar para aquela situação, a palavra de Deus diz que os ossos estavam sequíssimos, não estavam somente secos, mas estavam sequíssimos, ou seja, estavam extremamente secos. E ali a palavra de Deus diz: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E ele disse: Senhor, tu sabes. Amém? Então essa é o que Deus olha para Ezequiel, desafiando, quem sabe, a fé de Ezequiel, mostrando para Ezequiel que aos olhos dele, aos olhos humanos, não existiria solução para aquela situação. E aquela visão, irmãos, está falando de algo muito mais simples do que a gente imagina, porque na verdade aquilo estava se referindo à vida espiritual do povo de Israel. Ele não estava mostrando cadáveres, ele estava mostrando a situação espiritual de que se encontrava o povo de Israel. Quando nós lemos no versículo 11, nós entendemos, porque a palavra de Deus diz: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Aqui o que está acontecendo, irmãos, é que o próprio Israel, o povo escolhido de Deus, aquele povo que
sabia das promessas e que tinham várias promessas de vitórias, estavam passando por um momento tão difícil que eles mesmos, olhando a necessidade e as dificuldades, eles mesmos começaram a dizer: pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Como foi falado aqui na primeira saudação, na primeira palavra, pela irmã Miriene, nós muitas vezes começamos a duvidar das coisas para a nossa própria vida, né? Nós começamos a não entender o que está acontecendo e esquecemos muitas vezes do que falamos com o Senhor. E hoje essa palavra está nos fazendo entender que Israel estava precisando a reconhecer novamente o Senhor como seu Salvador, voltar novamente aos princípios, mas eles já não estavam se sentindo mais assim. A palavra de Deus diz, eles mesmos falavam: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança pereceu, nós estamos cortados. Isso, irmãos, estava falando por quê? Em que situação aconteceu isso? Quando nós começamos a olhar na história, nós começamos a entender o porquê que ele fala sobre isso. Ezequiel estava falando, irmão, do cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico foi um dos piores, talvez, quem sabe, entre todos os outros, porque apesar do cativeiro do Egito passar 430 anos, o cativeiro babilônico foram apenas 70 anos, mas foram muito cruéis. Começou no ano 605, a primeira vez que Nabucodonosor entra dentro do reino do norte e começa a destruir o reino do norte e a tomar e a levar cativo as pessoas. Na primeira remessa ele leva Daniel, Ananias, Azarias e Misael, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles foram levados naquela primeira remessa e a gente começa a ver as dificuldades, o que eles passaram, as dificuldades que eles tiveram. Quando foi depois do ano de 597, ele entra de novo e tira e destrói mais um monte de situações, de reinos, e depois ele entra em 586 dessa vez. Entra novamente e começa a destruir. Nessa vez ele leva Ezequiel, ele leva outros profetas, né? O profeta Daniel, como nós já falamos, você lendo o livro dos profetas, você começa a ver que eles estavam falando do cativeiro babilônico. Ele leva Amós e tantos outros que foram conterrâneos ou foram pessoas que passaram por esses momentos também e viveram essas dificuldades. Jeremias e tantos outros que sofreram aquelas agruras, né? O cativeiro babilônico, que foi muito difícil. O povo estava como escravo, massacrados, passando dificuldades. Quando, para você entender bem essa passagem, basta você ler lá no livro dos Salmos, no Salmo 137, quando o povo, né, o povo babilônico, ali começava a pedir para o povo de Israel cantar hinos para ele. Canta aquelas canções, não é? E começa a pedir, e a palavra de Deus diz, irmãos, e eu gostaria somente de fazer menção, no verso 3, ele diz assim: pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: canta-nos uma canção de Sião. E aí no versículo 4 ele diz assim: como cantaremos uma canção do Senhor em terras estranhas? Ou seja, como é que nós vamos alegrar vocês, se são vocês que nos fazem de escravos? Como é que nós vamos cantar canções, louvores, para alegrar vocês, a nação que está nos escravizando? A gente começa a ver que a luta era grande. A dificuldade que o povo estava passando era grande, mas eles tinham uma pequena esperança, porque apesar de aquele povo ter pecado, e por isso ele está sendo escravizado, como Abacuque fala também lá no livro de Abacuque, no capítulo 2, por exemplo, ele começa a dizer como é que uma nação muito mais pecadora do que nós
está sendo a questão nos corrigindo quando nós começamos a olhar para isso. E eles começam a olhar para isso. Aleluia, tem um povo lá no meio, que eram os remanescentes, que estavam esperando na ação de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, os ossos estavam sequíssimos, a luta estava grande, mas eles estavam esperando na ação de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Estavam sofrendo junto com eles, estavam passando luta junto com eles, mas não perdiam a esperança. Esperavam que uma hora o Senhor se levantasse, uma hora o Senhor começasse a agir por eles. Glorifique o nome do Senhor nessa noite, aleluia, porque eles estavam numa esperança, aleluia, que o Deus Todo-Poderoso pudesse fazer alguma coisa por eles. Aleluia, o povo estava sendo como escravo, vivendo como escravo, estava sendo maltratado, humilhado. E a humilhação, irmãos, era uma humilhação tão grande, que quando você observa nos estudos, você vê que quando uma nação ganhava da outra nação, ela subjugava aquelas pessoas que estavam ali, mas não somente isso, elas começavam a dizer assim: olha, eles entendiam que o Deus daquele povo também havia perdido, havia perecido. Então eles começavam a apontar e dizer: cadê o teu Deus? Aí eles começavam a apontar e dizer: onde é que está o teu Deus? Agora que as coisas estão difíceis, eles começam a apontar e dizer assim: está vendo, o teu Deus perdeu. Aleluia, eu quero te dizer, existe uma remanescente que está esperando, aleluia, que o Senhor comece a agir para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, pode haver alguns com os ossos secos por causa da luta, da angústia, mas existe uma remanescente que está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e uma hora ele se levantará sobre a minha vida. Aleluia. 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 No Cântico dos Degraus, entre o Salmo 120 e o Salmo 134, era o Cântico dos Degraus. Você começa a ver o sofrimento do povo. Quando você lê do Salmo 120 ao Salmo 134, aleluia, como já foi uma vez aqui referido pelo pregador Felipe, ele falando de todos os cânticos dos degraus, a gente vê no cântico 126, ele começava a dizer assim: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltavam a Sião estavam como os que sonham. Aleluia. Aleluia, eles começaram a cantar os hinos das lutas que eles passaram. Os salmos começavam a mostrar quando eles iam para a casa do Senhor, eles cantando e lembrando das lutas que eles haviam passado. Aleluia, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Aleluia, então se começou a dizer entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Aleluia, e por isso estamos alegres. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de louvor. Aleluia, porque Deus está trabalhando por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Quando nós olhamos, irmãos, a história do cativeiro babilônico, nós começamos a ver que o povo entrou em decadência espiritual, e é por isso que Deus leva Ezequiel ao vale dos ossos secos. Porque quando você começa a ler e você vai vendo a história, em Ezequiel no capítulo 22, no versículo 30, diz a palavra de Deus que ele procura somente um homem que estivesse na brecha tapando o muro, mas ele disse: a ninguém achei. Eu vou tentar traduzir isso para que você possa entender. Aleluia, entre mais ou menos 3 milhões de pessoas que saem do Egito e que vão para a terra prometida, é verdade que muitos morreram no caminho, mas muitos também nasceram, e depois de passar muitos anos ali na cidade, na terra prometida, na terra onde eles mandariam leite e mel, eles começaram a pecar, eles começaram a se misturar com os outros deuses, e por isso Deus diz no capítulo 22, no
versículo 30, eu procurei apenas uma pessoa que estivesse na brecha, mas não encontrei ninguém. Aleluia, o cativeiro, a situação espiritual de Israel estava tão difícil, irmãos. Por quê? Porque ninguém estava mais procurando o Senhor. Porque o povo estava misturado com os deuses da terra. Porque eles estavam se misturando com o trabalho, com os deuses, com a prosperidade, e começaram a esquecer do Deus Todo-Poderoso. No capítulo 23, Deus chega a comparar o reino do norte com Olã e o reino do sul com Olibá, que eram duas prostitutas. Ele disse: o reino do norte, a quem eu abençoei, dei de tudo que eles precisavam. Eles se misturaram com outros deuses. Mais à frente ele fala que o reino do sul também se mistura com outros deuses. No capítulo 24 ele fala do julgamento da panela e a parábola da panela. No capítulo 25 ele fala da profecia contra Moabe, Edom e os filisteus. No capítulo 26, 27 e 28 ele fala contra Tiro. 29, 30, 31 e 32 ele fala contra o Egito. No capítulo 33 contra os profetas. No capítulo 34 contra os pastores. Capítulo 35 contra o monte de Sé. Somente no capítulo 36 é que ele começa a falar alguma coisa para o povo de Israel. Por que eu estou repetindo isso ou citando tudo isso? É para você ver como estava a situação espiritual de Israel. Estavam pecando, se desviaram. Os profetas começaram a profetizar somente prosperidade e falar qualquer coisa que alegrasse o povo. Os pastores não, começaram a guiar o povo pelo caminho certo, deixaram as pessoas a fazer o que quisessem, e Deus começou a olhar para a vida espiritual de Israel e começou a dizer: estão secos, estão sequíssimos, estão sem esperança, não querem mais buscar a presença do Senhor. Por isso que o próprio povo diz assim: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Eles mesmos começaram a entender a situação espiritual deles e começaram a dar o próprio decreto contra a sua vida. Disseram: não tem mais jeito, não temos mais solução. Às vezes, muitas vezes nós chegamos diante de circunstâncias que nós olhamos e dizemos: não tem mais o que fazer, eu não posso fazer mais nada, não sei mais o que fazer, já fiz de tudo. Aleluia. O povo já estava sem esperança, já estava sem força. Aleluia. Por isso que Deus leva Ezequiel ali ao vale e diz assim: será que tem maneira de restaurar esse povo? Será que eles conseguem a viver novamente? Será que a fé, a esperança vai voltar deles para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Quando eu começo a olhar para isso, irmãos, eu começo a me lembrar do livro dos Atos, no capítulo 27, versículo 20. Quando nós vemos Paulo naquela embarcação, as pessoas olhando para as ondas do mar, as lutas que se levantaram. A palavra de Deus diz assim: não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma mão não pequena de tempestade, ou uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, quando eles olharam e não tinha mais solução, a tempestade se levanta, a luta se levanta, as dificuldades eram tão grandes que eles começaram a olhar para si mesmos e dizer: não tem mais solução, não tem mais o que fazer. Aleluia. Às vezes, irmãos, a nossa luta é tão grande que a gente fica como esses ossos secos. Aleluia, mas Deus está dizendo: tem como restaurar. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A situação não era muito bonita. Quando ele estava mostrando o exército de Israel. Como era que uma nação poderia se levantar se o seu exército estava derrotado? Como era que a nação poderia se levantar se o exército
tinha perdido a força, tinha perdido a vontade de lutar, tinha acabado, e aqueles ossos representavam a isso. Então certamente não eram poucas pessoas, eram muitos ossos. Amém, irmãos? Cada uma pessoa tem em torno de 208 ossos. Amém? Cada um tem mais ou menos 206 a 208 ossos. Eu estava contando hoje das mãos, só na mão nós temos 28 ossos, 20 em cada pé. E eu fiquei pensando assim, imagina a quantidade de ossos que não tinha ali. Se era osso de todo um exército. Havia osso por tudo que é lado, sequíssimo. A visão certamente não era boa, desde o menor osso, que é o estribo, como o maior, que é o fêmur. Eu fico imaginando o osso para tudo que é lado, situação difícil para tudo que é lado. E ele olhando e dizendo aqui, não tem nenhuma maneira disso voltar a ser recuperado. Não tem nenhuma esperança disso voltar. Mas quem era que estava falando com ele? Era o próprio Deus. E Deus pergunta para ele, o que é que você acha? Você acha que tem? Eu fico imaginando ele com vergonha de assumir que ele não cria. Ele disse, Senhor Jeová, tu sabes. Era como se ele estivesse dizendo, eu não creio que isso vai resolver não, mas tu sabes. É como se ele estivesse dizendo, Pai, eu não tenho mais força e esperança de acreditar que alguma coisa vai acontecer, mas tu sabes o que vai acontecer. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa noite. Hoje, quando eu estava orando ao Senhor para trazer essa palavra, aleluia, eu comecei a entender, irmãos, que a primeira coisa que acaba na nossa vida, aleluia, não é a Bíblia. Algumas pessoas dizem, né, que a esperança é a última que morre, não é? A esperança parece que é a última que morre, mas a fé parece que é a primeira. Quando a luta começa a se levantar, a gente já perde a fé rapidinho. Quando a coisa começa a complicar, a fé já acaba. A fé parece que começa a diminuir. Ontem estava no grupo, na família cristã, né, no ID, no lar, e nós vimos lá e falamos o seguinte, irmãos, a fé é como uma folha branca que você assina, dizendo assim, Senhor, escreve a minha história aí. Aleluia, glorifica o nome do Senhor, porque isso é fé. Aleluia, o que Deus está esperando de você não hoje, não é a falta de esperança. O que Deus está esperando hoje não é alguém que diga assim, eu não tenho mais a quem recorrer, então eu vou recorrer a Jesus. Não, Ele está esperando que você assine o papel dizendo, Senhor, o que o Senhor escrever nesse papel está bem escrito para mim. Aleluia, você pode crer que os ossos vão voltar a viver. Aleluia, se você crê, comece a assinar este papel nessa noite. Aleluia, porque a palavra de Deus diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Aleluia, eu não sei, eu não estou vendo, mas eu creio que tu pode fazer alguma coisa pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. Eu creio, Senhor, que eu posso voltar a ter fé, a crer, a me alegrar, a voltar para a casa do Senhor, a glorificar o teu nome. Aleluia, porque no versículo 6 a palavra de Deus diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e importa que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. Aleluia, você crê que Ele é galardoador, então começa a glorificar o nome do Senhor Jesus, porque os ossos começaram a reviver nessa noite. Ah, pastor, eu já não tinha mais esperança, eu já não sabia mais o que fazer, e Deus está dizendo, você crê que Deus pode mudar a tua história? Aleluia, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, a libertação nessa noite em nome do Senhor. A enfermidade vai ter que bater em retirada, filhos serão soltos do cativeiro, famílias serão restauradas, casas inteiras serão restauradas. Aleluia, começa a ouvir um barulho e os ossos começam a se mexer, e eles começam a ir, cada um se encontrando com o outro. Aleluia, e os ossos começam a mexer e a viver. Aleluia, começa a glorificar o nome do Senhor nessa noite, porque existe uma remanescente que não abre mão do Senhor, que diz, Senhor, ainda que o Senhor me mate, todavia eu confessarei o teu nome e exultarei no Deus da minha
salvação. Versículo 38, Hebreus 10 e 38. Mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Eu não sei se você entendeu. Aleluia, o justo viverá da fé. Aleluia, eu creio em nome do Senhor que o Senhor vai libertar vidas, vai abrir portas, que vai trazer novamente o alimento, que você vai ter o sustento, que a empresa, que as coisas vão começar a dar certo. Aleluia, mas começa a viver da fé. Aleluia, porque a palavra de Deus diz: porque se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa noite, aleluia, 37, versículo 5. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eu sei que alguém chegou com a vida espiritual aqui acabada, com ossos secos, veio para o vale. Aleluia, mas Deus está dizendo: eu darei a palavra para reviver. Aleluia, a palavra de Deus está falando com pessoas nessa noite, pessoas que já tiveram experiência com Deus, que sabem como Deus trabalha. Aleluia, Deus está dizendo nessa noite: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Você vai voltar a ter alegria. Baixe a sua cabeça e comece a orar o nome do Senhor Jesus. Você vai voltar a ter a alegria de orar. Você vai voltar a ter a alegria de cantar. Você vai voltar a ter a alegria de estar na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando havia uma guerra e as pessoas estavam mortas naquele vale, naqueles lugares, eles faziam covas grandes e enterravam todo mundo de uma vez toda. Ou eles achavam vales que já estavam ali, os vales já estavam, eles jogavam os corpos lá, para que os corpos acabassem ali. A cena não era muito bonita, mas Deus olhou para a vida do seu povo e disse: o inimigo quer ver você chorando, quer ver você pelos cantos mendigando. Aleluia, mas Deus está falando nessa noite: eu farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo 7, a palavra de Deus disse: então profetizei como se me ordenou, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que um rebuliço e os ossos se juntaram, e cada um osso junto com o seu osso. Eu vou profetizar como se me deu ordem nessa noite. Aleluia, eu vou profetizar como se me deu ordem nessa noite. Eu não estou aqui para alegrar ninguém, mas estou para dizer que o Senhor está dizendo nessa noite: é hora de canto de massuriandarai, é hora de se humilhar na presença do Senhor, é hora de começar a clamar pela tua casa, é hora de bater e caço de manto e de que me barrácia, a lutar no mundo espiritual, porque eu vou dar vida. Eu vou dar vida, e entrará a vida e o Espírito e viverá. Alguém está intercedendo por alguém? Alguém está clamando por alguém? E a palavra de Deus está dizendo: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Era osso se mexendo e batendo de um lado para o outro e procurando o seu osso, e começaram a formar novamente corpos. E começou a subir nervos sobre eles. A pele começou a aparecer novamente. O corpo começou a aparecer. E vivia começando aí. O corpo começou a se levantar. Aleluia. E agora falta o Espírito. E no versículo 10 diz a palavra de Deus: aleluia, profetizei como se me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo.
espiritual de algumas pessoas que estão mortas espiritualmente, que pararam o seu chamado, que entenderam que Deus já chamou e disse: eu não quero você no banco, porque se eu quisesse você no banco, eu não tinha te separado para a obra. E Deus está dizendo: eu estou colocando de volta o Espírito, e você vai profetizar, diz o Senhor, mas como eu te der ordem. Aleluia, levante agora nessa hora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fique em pé e comece a glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Calma que ele está cantando no começo do mundo. Aleluia. Continue orando em nome do Senhor Jesus. Continue orando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Adore o nome do Senhor. A esperança. Eles começaram a dizer: olha, pastor, olha, Deus pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. E nós paramos, perecemos, achamos que não tem mais saída. Deus olhou aquela multidão e disse: eu vou dar uma palavra que vai voltar novamente a alegria, vai voltar novamente a casa, a família, a restauração para a glória do nome do Senhor. Pastor, eu estou com depressão, eu não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo, mas essa angústia não sai. Ele está dizendo: eu darei ordem nessa noite para que entre o Espírito do Senhor. Famílias e casas serão restituídas, diz o Senhor. Aleluia, como me deu ordem, diz o Senhor. Mas pastor, já não tem mais alegria, já não tem mais força. Aleluia, ele diz: profetiza sobre esses ossos secos. Profetiza sobre esses ossos secos. Aleluia.